Nossa, tá difícil gravar esse relato sem ser interrompida, viu? Mas acho que agora vai. Bom, dia 29 de abril, eu e o Danilo fomos comemorar aniversário de um amigo nosso num restaurante que eu amo em Indaiatuba, chamado Amadeu. Fica aí a dica para quem estiver na região. E até esse dia eu não tinha sentido nada relacionado ao parto. Eu comi muito, tudo que eu tinha direito, tudo que eu não tinha direito. E na noite desse dia, que era uma quinta-feira, eu comecei a passar mal durante a noite, sentindo cólicas. Mas, como eu tinha comido muito, eu achei que pudessem ser cólicas intestinais. Apesar que as cólicas vinham durante as contrações de treinamento que eu já havia tendo há algum tempo, só que eu tive dor de barriga. Então eu fiquei um pouco confusa se era algum indício de início de preparação do meu corpo para o trabalho de parto ou não. Eu avisei toda a equipe que algo diferente tinha acontecido naquela madrugada, mas como as contrações não estavam vindo ritmadas nem nada, não me preocupei muito, só avisei como um alerta para o pessoal. Amanheceu, tomei um banho terapêutico, assim, um banho longo, tomei um Buscopan também, as cólicas amenizaram, então fiquei tranquila porque nada evoluiu daquela madrugada. Fiquei descansando o dia inteiro e ali pelas 9 horas do dia seguinte, ou seja, na sexta-feira, dia 30 de abril, eu comecei de novo a ter cólicas durante as contrações de treinamento. Então eu peguei o aplicativo e comecei a marcar o tempo de distância, né, entre uma e outra e a duração de cada uma. Elas estavam durando mais ou menos 1 minuto e estavam vindo exatamente de 10 em 10 minutos. Exatamente igual aconteceu com o Arthur, lembra? Com o Arthur eu fiquei 2 dias desse jeito, 2 dias inteiros sentindo cólica de 10 em 10 minutos nas contrações. Eu mandei mensagem para minha equipe no grupo que a gente tinha e falei, né, dei o print do aplicativo e já dei um alerta para todo mundo de novo, mas agora um alerta um pouquinho mais sério, porque estavam ritmadas. Por mais que tava esse espaçamento de 10 em 10 minutos, já estavam ritmadas. Eu tinha uma consulta no sábado, então de qualquer forma eu já ia para São Paulo. Como as contrações não diminuíam, mesmo com Buscopan, mesmo com banho, elas não pararam, eu já resolvi pegar um hotel e falei pro Danilo, vamos ficar no hotel, porque se acontecer alguma coisa a gente já tá em São Paulo, se não acontecer a gente dorme lá, minha mãe tava em casa, ela ia ficar com o Arthur, então a gente teria uma noite diferente lá no hotel em São Paulo. A obstetriz foi até o quarto do hotel me examinar. Quando ela chegou lá, as minhas contrações simplesmente sumiram. Assim que ela me viu, ela já disse, você não está em trabalho de parto, a gente pode te examinar só se você estiver curiosa, porque você teve uma noite, né, tumultuada aí com contrações de 10 em 10 minutos, mas não vejo necessidade de te examinar agora, porque o que você está demonstrando agora não é um trabalho ativo de parto. Só que eu tava curiosa, né, eu falei, será que pelo menos deu uma afinadinha no colo do útero? Daí eu pedi pra ela examinar. Quando ela me examinou, eu já tava com 3 centímetros de dilatação, que eu até assustei, porque o que eu tinha sentido era muito pouco para já ter dilatado isso tudo. E aí, muito bem, aí a gente fez alguns exercícios de spinning babies para poder encaixar a bebê melhor e foi embora. Quando ela saiu do quarto, as contrações voltaram a acontecer de 5 em 5 minutos. Mas como não estava uma dor muito forte ainda, eu pensei, bom, vou almoçar, porque eu tô morrendo de fome, preciso comer alguma coisa, volto, tomo um banho, se não melhorar, eu ligo pra ela voltar, porque 5 em 5 minutos, né, com duração de 1 minuto cada, provavelmente o negócio vai evoluir daqui pra frente. E assim foi, fui almoçar, durante o almoço inteiro as contrações continuaram vindo de 5 em 5 minutos, voltei pro quarto, avisei todo mundo sobre isso, porque já estava um ritmo legal, numa duração legal de cada contração, e avisei que eu ia tomar banho e falei que ia dando notícia, né, no que fosse acontecer. Durante o banho, gente, essas contrações que estavam de 5 em 5 minutos caíram para 3 em 3 minutos. E aí eu chamei o Danilo, né, ele que foi marcando pra mim, e ele falou, o que que a gente faz? Tá na hora de ir pro hospital? O que que a gente faz? Falei, não sei, manda o print aí pra elas que elas vão decidir. Quando a minha obstetra viu o ritmo que estavam as contrações, ela falou, sai do chuveiro agora e vai pro hospital.
vamos encontrar todo mundo no hospital, ninguém vai pro hotel porque é o segundo parto e isso pode fazer assim e a gente não quer ter nenhum imprevisto de neném nascendo dentro de quarto de hotel. E para minha surpresa, quando eu cheguei no hospital, já estava com 6 de dilatação. Gente, 6, foi assim, ó. Ou seja, eu já estava em trabalho ativo de parto, ia acontecer mesmo naquele dia e tava muito diferente pra mim, não tava tão sofrido, não tava, sei lá, acho que também juntou que eu já sabia o que esperar, né? Então é bem diferente. O negócio foi evoluindo. De 6 eu passei pra 8 de dilatação, eu nem tinha chegado ainda na sala. E aí a obstetra pediu o pessoal pra agilizar, porque a gente também não queria ter um bebê numa sala de triagem lá no hospital. Aí ela tava segurando a sala delivery, que é lá no São Luís, que tem aquelas salas muito apropriadas para um parto normal humanizado. Tem luzes que você pode colocar de várias maneiras, você pode colocar luz baixinha, você pode deixar mais claro. Tem umas luzinhas no teto que fica parecendo estrela. Tem a banheira, tem bola, tem todo o suporte necessário para a mulher se sentir à vontade, confortável. Tem música, a gente colocou música, Calu, minha doula, beijo Calu, levou uma playlist maravilhosa, colocou lá. Foi muito engraçado, porque eu tava esperando aquele momento da partolândia, que no parto da Antonella não aconteceu. Eu fiquei consciente o tempo inteiro, durante o parto inteiro, e dessa vez eu senti uma coisa que eu jamais imaginei que eu ia sentir durante um trabalho de parto normal, que é gratidão, emoção e prazer. Gente, não sei explicar, mas no momento que eu fui pra banheira, eu fiquei tão entregue, tão grata pelo aquele momento, que por mais que eu estava sentindo dores, né, de 3 em 3 minutos durante as contrações, o tempo de espaçamento entre elas, pra mim era um momento muito especial. Eu tava vivendo aquele momento muito entregue. Então foi um parto muito diferente do Arthur nesse ponto, e foi algo que eu jamais imaginei que poderia acontecer. Dessa vez a banheira me fez muito bem, eu não queria sair de lá, só que ao mesmo tempo eu fiquei com medo de ter a Antonella lá, porque pra ter a bebê dentro da banheira, não sei qual motivo, não pode tomar analgesia. E eu me lembro de uma dor muito forte, mesmo eu tendo tomado analgesia, porque quando o Arthur nasceu, a analgesia já estava passando efeito. E eu fiquei com medo. Então eu comecei a imaginar que se eu ficasse ali, depois não ia ter como voltar atrás e que eu ia doer demais e eu não queria. Eu acabei saindo da banheira. Foi quando a médica me examinou mais uma vez, eu já estava com 9 de dilatação, mas eu já estava bem incomodada com a dor nesse momento. E aí eu comecei a falar que achava que uma analgesia seria melhor pra mim, até porque eu tava com medo de ter o parto sem ter analgesia. E elas perceberam isso, então a gente fez a preparação para tomar analgesia. Mas, gente, cheguei a 9 de dilatação, nem se compara com o que eu senti com o Arthur. Com o Arthur eu pedi analgesia no 8, mas eu tava assim, morrendo de dor, não aguentava mais nada, eu tava morta. E da Antonella não, da Antonella se precisasse eu ia mais adiante, eu só tava com medo mesmo, sabe? Aí tomei analgesia, depois da analgesia a gente sempre dá uma descansada, dormi umas 2 horinhas depois da analgesia, enquanto esse meu corpo foi trabalhando. Só que quando a gente toma analgesia, o corpo pode tanto continuar o processo, né, do trabalho, ou pode dar uma atrasada. Com o Arthur, meu corpo continuou normal. Com a Antonella, meu corpo parou, as contrações pararam. Então, depois dessas 2 horas de descanso, quando a gente foi me examinar, não tinha evoluído nada. Aí, o que a gente foi fazer? Fomos fazer mais spinning babies para poder encaixá-la melhor. Ela tava alta ainda, sabe? Então, fomos fazer mais trabalho de spinning babies para encaixá-la melhor, e nisso o efeito da analgesia foi passando e aí as contrações já estavam porretas de novo. E eu comecei, meu Deus, eu quero mais analgesia, eu quero mais analgesia. Aí a Larissa, que é a obstetra, sugeriu de aplicarmos um pouquinho de ocitocina para dar uma
induzida, né, nesse finalzinho para dar uma impulsionada. Eu permiti que fosse aplicada essa ocitocina e foi a coisa mais louca do mundo, porque ela me examinou antes da ocitocina e ela disse, ó, ela tá alta ainda. E aí foi assim, eu tomei analgesia de novo, mais uma dosinha da analgesia e tomei um pouquinho de ocitocina. Gente, 10 minutos. A analgesia demora 15 minutos para fazer efeito. Eu não tive o efeito da analgesia de novo, não deu tempo. Do nada, começou a vir umas contrações que pareciam que me rasgassem, sabe? E eu falei, meu Deus do céu, o que tá acontecendo? Aí a obstetriz falou, eu vou olhar ela de novo. E a obstetra falou, mas a gente acabou de olhar, a bebê tava alta. Ah, mas eu vou dar uma olhada, não custa nada. E nisso eu tava assim, ó, apoiada na cama, sabe? De costas. Quando ela me olhou, né, de trás lá, ela falou, ela tá nascendo, chama todo mundo, tá nascendo, tá nascendo, tá nascendo. Aí elas já me viraram, me colocaram na banqueta, que era a posição que eu tive o Arthur, era uma posição que eu me sentia confortável. Me colocaram na banqueta e bum, Tonela nasceu. Dois empurrões, a Tonela nasceu. Foi muito rápido, muito louco. Na Tonela foram 2 empurrões. O primeiro empurrão, já apareceu a cabecinha dela, e aí a Larissa, que é a obstetra, falou que ela apareceu a cabecinha, ela abriu o olhinho, ficou lá olhando pra todo mundo, esperando a próxima contração. Na próxima contração, pum, saiu. Ou seja, nem efeito de analgesia de novo, não deu tempo de eu ter. Foi muito rápido. Ao todo foram 7 horas de trabalho de parto dessa vez, o Arthur foram 14. Isso aí ela veio pro meu colo, tivemos a Golden Hour, exatamente uma Golden Hour, ela ficou comigo 1h10 mais ou menos, mamando no meu peito, lá no meu colo, só depois desse tempão que foi cortado o cordão umbilical dela, só depois desse tempão que a pediatra pegou pra poder pesar, né, examinar, fazer as coisas que tinha que fazer. Óbvio que enquanto ela estava no meu colo, a pediatra já analisou várias coisas, né, que davam para ser analisadas, mas, por exemplo, colocar na balança foi só depois de 1h10. Aí foi isso, aí subimos pro quarto e deu tudo certo, graças a Deus. Falei bem rapidinho, mas acho que dá pra entender. Ai, tomara que eu não tenha esquecido nenhum detalhe. Se eu tiver esquecido, eu vou colocar aqui na legenda. E aí vocês vão acompanhando o nosso processo aqui nos stories, tá? Beijo.